sobre pandemia. Nas últimas 24 horas foram registradas 2.390 mortes por Covid-19 no país. O total de óbitos desde o início da pandemia é de 467.702. A média móvel de mortes na última semana chegou a 1.868. Em comparação à média de 2 semanas atrás, a variação foi de menos 5%. Isso indica uma tendência de estabilidade nas mortes, mas ainda no patamar alto. E o Brasil registrou nesta quarta-feira o maior número de casos de Covid desde 25 de março. Bom, a gente tem aí mais de 92.115 infectados pela doença. Enquanto isso, a vacinação segue lenta, com 22% da população vacinada com a primeira dose e 10,69% com a segunda dose. E ontem, a CPI ouviu a médica infectologista Luana Araújo, indicada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para o cargo de secretária extraordinária de enfrentamento à Covid. Ficou menos de 10 dias no cargo, porque a nomeação dela foi baixa. A gente vai começar presidenta do Centro Brasileiro de Estudo da Saúde. Olá, Lúcia, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia a todas e a todos que estão hoje nessa manhã conosco. Só uma pergunta, Lúcia. Tem um povo falando perto de você? Será que é do seu áudio que está saindo? Eu vou tentar, Marilu. Posso dar uma saidinha breve para tentar resolver isso? Pode, uns segundinhos sim, pode avisar a turma aí, né? Acho que ela está na Fiocruz, então a gente vai pedir para ela falar para as pessoas, né, em relação a um pouquinho de silêncio para a gente, para não sobrepor, né, as vozes. Resolveu, Bom dia, Marilu, de novo. Bom dia, deu certo aí, avisou a turma? Avisei. Então vamos lá, Lúcia. Bom, vamos falar aqui sobre a CPI, né? O que a gente viu ontem, né? Foram horas em defesa da ciência, do SUS, valorizando inclusive os agentes de saúde e a vida, né? Para a Luana, essa pandemia é muito além do que uma crise na saúde. Eu vou citar aqui um trecho que ela fala sobre essa questão, sobre uma crise, né? Quando eu digo que a pandemia é uma crise de confiança também. Isso poderia ter sido amenizado pelo uso da atenção primária. Deve e espero ser utilizada de forma mais contundente daqui para frente na nossa resposta. Eu separei esse trecho aqui para você comentar, porque, enfim, você é uma das pessoas que mais defendem o SUS aqui, né, entre os nossos, todos defendem, mas, enfim, você tem uma participação muito importante nessa luta, né, Lúcia, em defesa do SUS, e eu queria que você falasse como é que você analisa esse trecho, né, do depoimento dela, e também aproveita e faz uma análise geral do que você viu. Olha, Marilu, eu acho que esse trecho que você ressaltou, digamos assim, é bastante importante, porque essa é uma das bases da estratégia totalmente equivocada, propositalmente, que o governo conduziu no enfrentamento da pandemia. No lugar de valorizar a atenção básica no país, que embora continue existindo, mesmo debilitada, mesmo fragilizada, essa atenção básica persiste, existe. Você tem um número enorme de equipes de saúde da família ainda no Brasil, embora tenha sido destruído mais médicos, com grande impacto sobre a saúde das populações, não só em regiões remotas, como também nas periferias das grandes cidades. Mas acho que é importante ela ter mencionado essa questão da atenção básica, porque a atenção básica é realmente a alma, digamos assim, do Sistema Único de Saúde. Ela é a base, é onde 85% dos problemas são resolvidos. É no território, é perto da casa das pessoas, da comunidade, é onde você faz a vigilância em saúde com muita eficiência, digamos assim. É onde você pode estar monitorando, fazendo a testagem daquelas pessoas, monitorando cada caso, podendo isolar o paciente no momento bem anterior ao espalhamento do vírus
como aconteceu no Brasil, sem nenhuma estratégia dirigida a você realmente começar por esse rastreamento, pela testagem, pelo monitoramento desses possíveis pacientes na atenção básica, na atenção primária do Brasil. Quer dizer, se colocou logo de imediato, a estratégia é UTI, vamos abrir UTI, como até de acordo com a lógica, quantos é que nós podemos matar? Entendeu? Quer dizer, então as UTIs eram utilizadas de início, claro, no momento de aprendizado, se aprendeu muito, inclusive, no manejo clínico desses pacientes mais graves, nesse 1 ano de pandemia, mas achei realmente muito bom ela ter destacado essa base do Sistema Único de Saúde, que é a atenção primária, a atenção básica, que é extremamente necessária de ser, inclusive, robustecida. É importante lembrar que no governo, neste governo, logo no primeiro ministério do Mandetta, a atenção básica foi alvo de medidas de privatização. Quer dizer, fizeram uma proposta de mudança de financiamento, que é uma mudança importantíssima, porque você paga per capita por cada pessoa daquela cidade, daquele município, e eles queriam, em nome da gestão, dessa farsa de gestão eficiente, né, eles queriam colocar que fosse por resultados, o que é absolutamente nefasto, porque você acaba com uma das bases do Sistema Único de Saúde, que é a universalização e o pagamento, que já é ridículo, entendeu? O que o SUS produz no Brasil com o que ele recebe é algo absolutamente grandioso. Mas achei, como você ressaltou, e muito bom ela ter destacado, né, a Luana ter destacado a importância da atenção básica para o atendimento desta pandemia. Poderia ter sido algo vital. E ainda pode. Exato, vamos aguardar, né? Agora, a pandemia é uma crise de confiança, né? Então, isso realmente, porque ela fala que a população é parceira, quer dizer, não dá para fazer aí um controle sem a participação da população, e também como fazer sem uma campanha publicitária, sem uma campanha educativa, e essa crise de confiança, como é que você também interpretou essa fala dela? Olha, Marilu, eu acho que foi também muito bom, porque primeiro a gente vem falando isso há muito tempo, né? Aqui mesmo, nesses programas que já estamos tendo há um bom tempo, quase 1 ano, né, digamos assim, a gente sempre ressaltou a questão da comunicação, né? A comunicação, ela é chave no momento de crise sanitária dessa envergadura, e de qualquer outra, mas dessa envergadura ela é mais necessária ainda. Então, quando ela coloca que a informação correta também é medicação, que foi outra forma que ela se colocou lá, é muito real isso, porque no lugar de ter uma informação correta, o governo, o presidente da República, disseminou fake news o tempo inteiro, colocando que a vacina não funcionava, colocando que máscara era uma coisa para maricas, colocando que poderia aglomerar porque o brasileiro pode cair no esgoto e ele tem resistência para isso, o brasileiro vive mergulhando em esgoto. Quem não lembra dessa frase dele, né? Informação correta. Ao contrário, houve a disseminação de uma confusão, eu sempre até chamei de uma informação tóxica, porque ela dividiu a população brasileira. Dividiu a população brasileira, Marilu, em coisas muito básicas. Quer dizer, podia até lá atrás, como a própria Luana, a doutora Luana ressaltou ontem, lá atrás poderia alguém ter sido iludido que havia um tratamento precoce, mas agora, depois, já no metade do ano passado, todo mundo já era nítido que não havia tratamento precoce, que nós precisávamos de medidas, como nós falamos, não farmacológicas, que é o isolamento físico, né? Lockdown em alguns casos necessários, como foi um exemplar exemplo de Araraquara, né? Mas eu acho que Araraquara realmente se notabilizou
nacionalmente pelo sucesso, pelo impacto. Chegou até há pouco tempo atrás zerar o número de mortes naquele município, né? E outras medidas como o uso de álcool gel, quer dizer, tudo isso o presidente estimulou. Quer dizer, qual era como e dizendo para a população, por isso essa questão da cloroquina sempre foi tão importante, porque ela era uma forma de dizer, não, vocês podem ir para a rua porque tem tratamento. Quer dizer, é uma mentira. Não tem tratamento. Então, isso também é a coisa da confiança. A população não sabia no que confiar, em que informação correta ela poderia se amparar, digamos assim. E isso ficou muito nítido na condução desse processo. Houve um desalinhamento completo do Brasil. Não houve uma coordenação, não houve uma postura de que cabe ao governo federal, junto com os estados e municípios, mas sob o comando do Ministério da Saúde do governo federal, alinhar o país no enfrentamento da pandemia. E uma das questões chaves que Luana levantou é essa questão da informação correta. Quer dizer, então foi muito importante, porque ressaltou a questão da atenção básica, ressaltou a questão de que informação correta também é medicação, colocou também por água abaixo, derrubou, entendeu, aqueles argumentos de que a cloroquina funciona, mostrando por A mais B, de uma forma muito didática, que não há tratamento precoce, que todo mundo gostaria que tivesse, mas que não há, e que tratamento precoce nesse momento é você fazer informação correta, que isso é o que realmente contribuiria para que a população brasileira tivesse em outro estágio, não com tantas, com quase 500 mil de mortes, Marilu. Quer dizer, então, realmente é uma coisa absurda, né? Que ela até num dado momento foi de uma ironia fina, né? Mas colocando, quando eles insistiam na questão da cloroquina, não, isso aí é uma coisa anacrônica. Quer dizer... Lúcia, deixa eu repetir aqui o que ela falou, que eu acho que vale a pena frisar para quem não acompanhou. Não? Eu vou falar a frase literal dela, as aspas, pode ser? Pode. Ela falou o seguinte: essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu infelizmente ainda mantenho isso em vários aspectos, porque nós ainda estamos discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai pular. Não tem lógica. Siga aí, Lúcia. Não, essa realmente foi uma frase lapidar, porque ela desconstruiu toda essa argumentação. Vamos parar, porque a CPI ela está tendo uma grande audiência da população brasileira. E durante essas audiências, a gente vê que muitos desses deputados da base governista, eles acabam enganando a população, porque eles pegam uma papelada lá, falam de estudos, e não tinha até aquele momento ninguém, a não ser alguns senadores médicos que estão se colocando muito bem, como foi o caso do senador Otto Alencar, senador Humberto Costa, o senador Rogério Carvalho, que tem colocado argumentos densos também nessa comissão parlamentar de inquérito. O Otto Alencar, com aquela frase que desconstruiu a doutora Nise Yamaguchi, né? A senhora sabe a diferença entre um vírus e um protozoário, que virou até meme, viralizou no país inteiro. Mas ela teve, com essa frase, uma desconstrução de toda essa ideologia que transformou essa guerra contra o vírus numa guerra ideológica sem cabimento, esdrúxula, como ela disse. Quer dizer, é como se a gente tivesse essa estupidez, o Brasil na vanguarda da estupidez mundial. E essa frase é como se nós estivéssemos escolhendo em que borda da terra plana nós queremos nos jogar. Ela é realmente síntese, é uma daquelas frases síntese que expressa a tragédia do momento que nós estamos vivendo e desmoraliza e coloca de uma forma devida, entendeu, toda a farsa que é essa história essa narrativa, essa história que estão querendo passar a goela abaixo do povo brasileiro. E, Marilu, eu vou até mais exemplificar. Ontem à noite, nós estamos, como eu já falei,
não sei se aqui, mas nós estamos construindo uma associação nacional Vida e Justiça em defesa dos direitos das vítimas e afetados pela Covid. Sim. Porque os efeitos dessa pandemia, elas são gigantescas, né? Desde pais de família e mães de família, que são, na verdade, aqueles provedores daquela família. Essa família ficou no desamparo total, são os órfãos da pandemia. Quer dizer, o país vai ter que se preparar para não ficar como de outras vezes, sem prestar contas do seu passado, né, de genocídios. Então, ontem eu vi um depoimento na instalação da seccional de Santa Catarina, de uma senhora lá do interior de Santa Catarina. E ela dizia, relatando, Marilu, foi uma coisa muito, muito doída e muito comovente, porque ela dizia o seguinte, ela deu todo o trajeto que o marido dela, que morreu de Covid em janeiro deste ano de 2021, percorreu. E como ele tomou toda essa medicação, cloroquina, não sei o quê, quer dizer, toda essa ação que foi nefasta para o país. E no lugar de ter feito aquilo que a Luana chamou, que é a atenção básica, que ele poderia ter sido rastreado, identificado no momento precoce, não. As pessoas foram conduzidas para a morte nesse projeto genocida deste governo. Agora, falando na testagem, né, ela falou que fez aí um projeto, um trabalho em relação à testagem, e ela acha que o Marcelo Queiroga, o ministro, deve continuar. Você acredita nisso? Olha, eu acho que... Bom, quero acreditar, em primeiro lugar. Quero acreditar porque seria muito importante para o Brasil que a gente pudesse realmente desviar desse curso e assumir uma outra direção no enfrentamento da pandemia. Mas nada leva a crer até o momento de que ele terá sucesso nessa empreitada, mas poderá ter e queremos que ele tenha. Por quê? Porque ela também mostrou que ele a convidou e ela trabalhou lá por mais de uma semana, né? Mas ele não tinha autonomia. Algo que ele, inclusive, informou na CPI de que ele tinha toda a autonomia para dar conta daquela tarefa que tinha sido designada a ele, mas a própria nomeação não ocorrida da Luana mostra que ele não tem autonomia, que quem manda é o presidente da República e, na verdade, essa situação ela é ainda presente, né? Mas a CPI está pressionando, né? Está pressionando essa gente, essa que é das vacinas. Opa, abaixou um pouco o som da sua voz, não sei o que aconteceu aí. Oi, Lúcia. Oi, peraí. Não, tá tudo certo, voltou, pode continuar, a gente já está no encerramento aqui, pode continuar. Então, eu estou na horizontal? Tá tranquilo, tá bonita. Então, olha só, então o que ocorre? Como a CPI está pressionando o governo, já começa a ter um deslocamento com relação à questão das vacinas. Tem uma perspectiva de uma maior entrada de vacinas no Brasil, e isso é bastante relevante, né? Espero que a gente consiga acelerar. Nós, da Frente pela Vida, estamos fazendo agora, no próximo dia 9, uma grande marcha virtual a Brasília, para um ano da marcha que fizemos o ano passado, né? Que contamos com a presença de milhares de brasileiras e brasileiros Brasil afora, colocando essa questão da pauta da vacina, do orçamento para o SUS, que o SUS hoje está muito bem colocado e com confiança da população brasileira, mas está sem recursos. Então, essa briga é importante a gente manter. E vamos também nos encontrar com parlamentares que integram a Comissão Parlamentar de Inquérito, porque achamos que essa comissão, essa CPI, ela precisa apurar as responsabilidades para que o Brasil saia dessas trevas que nós estamos, né? E se reencontre com esse espírito. Por exemplo, o Brasil tem Fiocruz, tem Butantan, tem o SUS, tem tudo, tem tudo para poder enfrentar essa pandemia com toda a competência acumulada de décadas de cientistas do Brasil, que a própria Luana é uma expressão dessa ciência brasileira competente.
Agora, Lúcia, só no finalzinho, a gente já está com o tempo estourado, mas não dá para deixar de repercutir contigo, né? A fala do presidente Bolsonaro, o pronunciamento em rede nacional de rádio, TV, inclusive citando a Fiocruz, né? O acordo de transferência de tecnologia entre a Fundação Oswaldo Cruz e a AstraZeneca para a produção de vacinas. Segundo ele, vai permitir que o Brasil entre para a elite de países que produzem vacina. Como é que você viu essa fala aí do presidente? Às vezes não dava para ouvir muito bem com a do panelaço, né? Que aqui foi ensurdecedor no meu bairro, não sei aí. Mas o Rio de Janeiro também foi ensurdecedor. Inclusive em áreas que nunca antes tinham ocorrido panelaços, né? Eu acho que a fala do presidente foi de um cinismo que você imaginava que estava vivendo na Nova Zelândia, entendeu? Com aquela primeira-ministra. E com relação à Fiocruz, é realmente uma coisa muito... É um deboche, né? Porque eles fizeram todo tipo de críticas à Fundação Oswaldo Cruz. Tentaram intervir no processo eleitoral da Fiocruz, que reelegeu no final do ano passado a Anísia Trindade para a nossa presidenta da Fundação, mas um grande movimento unitário da Fundação, com uma votação extraordinária que mostrou o consenso e a unidade da Fundação Oswaldo Cruz, não deixando condições para se nomear ninguém que não fosse aquela pessoa que teve mais de 90% dos votos numa lista tríplice com o mesmo programa, né? Também nós tivemos há pouco na CPI a doutora Maíra, que falava aqueles vídeos que sejam a ser grotescos, né? Com relação à Fundação Oswaldo Cruz. Então é bom lembrar que esse presidente tentou bombardear, tentou desconstruir a Fiocruz de todas as maneiras, só que é uma instituição centenária, uma instituição que está na vida do povo brasileiro. E a Fiocruz, o ano passado, quando ela fez esse acordo, né, com a AstraZeneca, inclusive da transferência da tecnologia, foi iniciativa da própria Fundação Oswaldo Cruz, como foi também do Instituto Butantan, a iniciativa de começar a organizar e se programar para a produção das vacinas. Quer dizer, o Brasil, até isso ele colocou, o Brasil é um país que é um dos 5 do mundo que produz vacina. Gente, isso não é algo que seja digno de respeito, porque o tempo inteiro ele destrói a ciência brasileira, desfinancia a ciência brasileira, desfinancia o SUS. O que está hoje vigindo no país é graças ao trabalho de milhares de servidores públicos, que hoje tem um projeto de reforma administrativa no Congresso Nacional que visa exatamente a criminalizar servidores públicos. Quer dizer, é todo um projeto de destruição de direitos, de devastação do país, de devastação da ciência e da tecnologia do país. Quer dizer, não foi um pronunciamento sério, Marilu, foi um pronunciamento cínico e que realmente mostra mais uma vez que esse é o governo da mentira. Perfeito. Lúcia, muito obrigada aqui novamente pela sua participação, sempre muito forte. Muito obrigada. Um grande abraço para você, Lúcia. Grande abraço, Marilu. Falamos aqui com a Lúcia Souto, médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz, presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.